presbítero Ailton Lopes e você está no seu canal EBD Classe Efatá. Juntamente comigo, a minha esposa Juliana Lopes estará dando continuidade aqui nesse trabalho juntos para que você possa ser alcançado em sua casa, no conforto, né, do seu lar, a escola bíblica dominical. Então, que Deus venha te abençoar através desse material. E hoje a nossa lição é a lição 3, tá? E o nosso tema é eleição e predestinação. A eleição e a predestinação tem sido um tema muito polêmico no meio evangélico, porém, acreditamos que através desta lição nós conseguiremos esclarecer algumas questões que possam ser dúvida dentro da sua mente. Então, que Deus te abençoe e boa aula. Amém. Bom, para dar início à nossa aula, nós estaremos lendo o texto áureo com a nossa irmã Juliana. Amém. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1, 4 e 5. Então, queridos, segundo o bom propósito de Deus, fomos escolhidos segundo o seu bom propósito. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então, queridos, que nós possamos se apegar a cada dia ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nós não venhamos afrouxar as nossas mãos, que nós não venhamos olhar para trás, mas que nós possamos perseverar até o fim. Como diz as cartas às igrejas, né, da Ásia Menor, aquele que perseverar até o fim ou ao vencedor, né? É um dos temas muito recorrente às cartas da Ásia Menor. Então, que nós possamos se apegar e nos encorajarmos uns aos outros a ter fé e esperança nesses dias difíceis. Não afrouxe, mas persevere. Amém? Vamos até o fim. Bom, queridos, dito isto, a nossa leitura bíblica em classe, ela está em Efésios, capítulo de número 1, do versículo 4 ao versículo 12. Nós estaremos fazendo a leitura do texto bíblico e depois vamos discorrer toda a lição juntamente com nossos irmãos, pelo fato de a nossa lição ela está muito bem explicada, ela está muito bem detalhada. Então, por esse fato, nós vamos estar lendo toda a lição e trazendo alguns comentários para o seu coração. Leitura bíblica em classe. Efésios 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Amém, queridos? Perguntas que não querem calar são: o que é eleição? Quais são as condições bíblicas? E o que se espera da nova vida dos eleitos? Queridos, essas são perguntas que não querem calar. E, como nós já falamos, por ser um tema muito polêmico, né, Juliana? Então, as pessoas muitas das vezes entendem que Deus elegeu uns para a salvação e outros para a condenação. Bom, queridos, a condição foi aberta a todos.
Amém? Amém, sim. Mas nem todos querem acessar. Amados, existe uma coisa muito importante que nós devemos ressaltar aqui, é que Deus, Ele amou o mundo. Então, o amor foi o que moveu o Senhor a esta obra. Amor. E lembrar que Deus tem amor? Deus é amor. Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é amor. Amém? Então estaremos lendo aqui, para nossos irmãos alguns objetivos que pretendemos alcançar nos tópicos e nos subtópicos da nossa lição. Amém? Nosso objetivo geral: informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Objetivos específicos: esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo e constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Amados, quero ressaltar aqui que na Epístola aos Efésios vai estar repetidamente falando em Cristo. Eu quero chamar a tua atenção aqui porque esse tema é muito forte, é muito importante. Porque é em Cristo, não mais em Adão, mas é em Cristo. Em Adão estávamos condenados, em Adão éramos inimigos, em Cristo fomos reconciliados, em Cristo somos amigos. Amém? Bom, queridos, dando continuidade, nós vamos entrar aqui no nosso tópico de número 1, que fala a respeito dos eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Se nós formos observar, isso está lá no nosso versículo de número 4 de Efésios, capítulo de número... capítulo de número 1 da Epístola aos Efésios. Vamos lá. Amém? A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidades que Ele elegeu de antemão. Bom, queridos, então nós vamos falar aqui neste momento agora o subtópico 1, que ele vai falar sobre a eleição divina. É muito importante você ter um papel, uma caneta, para que você possa fazer algumas anotações. Por quê? Porque teologicamente, doutrinariamente, a eleição é um tema muito importante para as nossas vidas. Eu não sei se vocês vão lembrar da nossa primeira aula, nós falamos sobre os benefícios que nós alcançamos através da morte e ressurreição de Cristo. Uma vez que Cristo morreu e ressuscitou e nos abriu a porta e nós acessamos essa porta, nós nos tornamos eleitos. Então, que nós possamos abrir agora o nosso entendimento, pegar o papelzinho, a caneta e anotar aquilo que nós estaremos comentando neste momento. Ele vai dizer que a eleição traz a ideia de escolha, ou seja, Deus nos escolheu de antemão, nos escolheu, não me escolheu, não te escolheu, mas nos escolheu, tá bom? Então, não é uma escolha de indivíduos, né? Não, jamais, tá bom? Não tem um melhorzinho do que o outro, não é um mais bonitinho do que o outro. Não existe isso, queridos. Se alguém tem esse pensamento, né, isso seria até um pensamento egoísta. Então, que nós possamos abrir a nossa mente e o nosso entendimento. Ele vai falar, aos Efésios, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. 3 aspectos dessa escolha. Vamos discorrer? Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. Veja, estamos falando da eleição. Então ela é em quem nós fomos escolhidos. Em quem?
em Cristo. Então a eleição ela é cristocêntrica. O que é cristocêntrica? É Cristo no centro. 2. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Bom, queridos, lembrando que Deus, ele é um eterno presente. Quando Moisés perguntou ao Senhor, Senhor, o que eu direi lá para os meus irmãos quando eles perguntarem quem te enviou? E o que Deus responde para Moisés? Eu fui? Eu serei? De modo algum. Deus diz, eu sou um eterno presente. Amém? Então, Amém. Deus é atemporal. O tempo foi criado para mim, para você. O tempo cronometrado, tá bom? 3. E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudos Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. 1 Pedro 1:2. Então vamos estar fazendo leitura da referência, que é 1 Pedro, capítulo 1, e verso de número 2, que vai dizer, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Então, queridos, fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência. Então, um dos pontos aí, né, a ressaltar é que a finalidade foi para que tivéssemos uma vida de santidade. Amém. E de irrepreensão. Queridos, quando nós falamos de santidade, nós estamos falando de separação, separados de quê? De todas as coisas desta vida, deste mundo, das coisas imundas que nos contaminam, que nos afastam da presença de Deus. É bom ressaltar que nós estamos em construção. A palavra do Senhor Deus vai dizer que os dons, que vai dizer que os ministérios, melhor dizendo, né, foram dados para aperfeiçoamento dos santos. São santos, porém estão em obra, estão sendo aperfeiçoados. Amém, queridos? Então, que nós possamos entender essa colocação aí do nosso escritor. Bom, subtópico 2. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João 3,16, 1 Timóteo 2, do 4 a 6. E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Bom, segundo o profeta Isaías, toda a nossa tentativa é inútil. Por quê? A nossa justiça é como um trapo de imundícia. Então, queridos, não adianta eu pegar metade dos meus bens, não adianta eu fazer milhares de coisas, eu jamais vou conseguir justificar-me diante de Deus. Só existe um meio, rendendo-se a Jesus Cristo. Não adianta a gente querer ficar quebrando cabeça para arrumar um meio. Não vai ter. Já está decretado, que é em Cristo. É em Cristo, querido, que está todas as bênçãos que nós precisamos para se chegar a Deus em Cristo. Bom, quero ressaltar aqui uma coisa que é muito importante. Ele vai citar aqui João 3,16, que vai dizer que Deus amou o mundo. Primeiro ele amou quem? O mundo. Então ele vai amar
o mundo o maior sentimento, que é quem? O amor. E ele vai estar sobre quem? Sobre um, dois, meia dúzia? Não é, querido. É o mundo. O mundo. E a segunda referência é muito importante, Juliana, porque é 1 Timóteo capítulo 2, do 4 ao 6. E ele vai dizer o seguinte: o qual deseja que todos os homens se salvem e chegue ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, queridos. Então, aqui, só nesses versículos, nós já quebramos essa ideia de que eu e ela. Regou a parábola do joio e do trigo, né, Juliana? É interessante a gente rir aqui, vocês nos perdoam, porque para pensar nisso, se isso já não aconteceu com vocês. O pregador começa a pregar sobre a parábola do joio e do trigo, e ele começa aquele, glória a Deus, mais agudo, sabe? É tipo assim, eu não sou, né? E o próprio pregador, ele prega se colocando na posição de trigo. Por que, querido? Ele não prega se colocando na posição de joio. O que vai garantir que ele não é o joio? Então, por favor, não é verdade? A Bíblia, ela é maravilhosa, por isso Jesus dá a parábola do joio e do trigo e dá a explicação da parábola, mostrando que, né, o campo não é a congregação onde nós congregamos, mas é o mundo, tá? Então, muito cuidado com isso aí e vamos lá para a nossa continuidade sobre o tópico 3. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, santos, significa separado do pecado. O adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Amém, queridos? Então, vida santa e irrepreensível. Queridos, quando nós falamos de separados, inculpável, nós temos que tomar um grande cuidado, porque 1 João capítulo 1 e verso 8 vai dizer assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Queridos, uma pessoa salva, ela pode acontecer que ela possa pecar? Pode. Qual é a diferença? A diferença é que eu não planejo pecar. Eu não desejo o pecado. Muito pelo contrário, eu quero me afastar. Por quê? Porque o cristão tem que olhar para o pecado como Deus olha para o pecado. Não é verdade? A Bíblia diz que Deus ama o pecado. O que Deus diz? Deus ama o pecador e abomina o pecado. Então eu devo abominar o pecado. Né? O texto de Jó vai dizer que Jó se afastava, se desviava da aparência daquilo que era mal. Que nós possamos olhar, que nós possamos discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal para nossas vidas. Uma vez que nós identificarmos que algo que se aproximou ou que chegou até nós vai nos fazer mal, nos afastar de Deus, nos afastar do projeto de Deus, queridos, vamos se afastar, vamos deixar de lado. Como vocês podem dizer aí, dá uma ignorada aí que soltaram um balão com fogos. Então, ignora. 4. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez.
A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final do dia de Cristo. Amém, queridos? Então, tá aí, né, o fechamento do nosso primeiro tópico. Espero que ele tenha sido bênção já para a sua vida. E se ele já tem sido bênção para você, se esse trabalho já tem sido bênção para a sua vida, nós queremos pedir para que você deixe o seu like, seu joinha aí. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Se isso tem sido bênção para você, compartilha. Faça ser bênção para outras pessoas também. Amém? Vamos lá. Predestinados para filhos de adoção. Isso? Tópico 2. Tópico 2. Né? A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Que maravilha, queridos. Uma vez que nós decidimos por Cristo, uma vez que nós tomamos a decisão por Cristo, nós passamos a fazer parte de um povo eleito, de uma nação santa. É um povo eleito. Né? 1, 2, eleito. É um povo eleito. Né? Uma nação santa. E daí, querido, nós passamos a participar de tudo aquilo que Deus predestinou para os eleitos. Queridos, isso é maravilhoso. E nós vamos trazer aqui para a nossa compreensão. Amém? Tópico 2, subtópico 1. O termo grego, prorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Então, queridos, isso é maravilhoso, tá? E lembrando, querido, que esse texto que nós acabamos de ler vai falar sobre uma profissão de fé, né? Vai falar sobre declaração de fé da Assembleia de Deus, tá? Então nós fizemos leitura e é de muita importância. Porque, queridos, olha o que ele vai dizer, né? Ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo como Salvador pessoal e perseveram até o fim. Então, aquelas pessoas que têm a mente levada a sobre uns ser salvo, outros ser escolhido para ser condenado, preste atenção, quantos que nós já vimos que o Senhor trouxe, se converteu, se batizou, mas por não perseverar até o fim, teve a sua vida arrancada fora da presença do Senhor. Então, queridos, infelizmente, são as nossas escolhas, é a nossa decisão. Então, quando eu decido por Cristo, eu tenho que ter tomado verdadeiramente uma decisão na minha vida. E não abrir mão dessa decisão, mas se enriquecer dessa decisão que eu tomei. Porque muitas coisas, como filhos, como eleitos, como predestinado, está diante de mim. Basta eu entender isso. E você precisa entender. Vamos lá? Tópico 2. Filhos por adoção.
Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. Então, queridos, se em Adão nós éramos condenados, em Cristo nós somos filhos, e filhos amados. Oh, queridos, isso é maravilhoso para nós. Que nós possamos entender. Paulo vai deixar claro isso. Se quando nós éramos inimigos, ele teve a ação de nos amar e esse amor levou ele a entregar a Cristo. Imagine agora que nós já aceitamos o presente dele, a dádiva dele, que nós decidimos por ele. Ah, queridos, não demore, não perca tempo. Vai para cima desse Pai que te ama. Ele tem coisas maravilhosas para a sua vida. Se aproxima dele, se achegue a ele. Em nome de Jesus. Tópico 3. Os privilégios da adoção. Perdão, subtópico 3. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então, Deus concede a redenção e a remissão dos pecados, e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar, Abba Pai, isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. Queridos, ouviu aí? Se quiser, volta um pouquinho o vídeo e você vai ouvir de novo. Lembra da oração maravilhosa do nosso Senhor Jesus? Hein? Lembra disso? E o que ele disse? Meu Pai, Pai Nossa. Eita glória! Que maravilha, querido. Isso é maravilhoso. Saber que nós não estamos órfãos, mas nós temos um paizinho, um Abba. Oh, glória! Isso é maravilhoso, querido. Que nós possamos desfrutar, que nós possamos a cada dia, querido, se dedicar a esse Pai. Que nós possamos fazer valer esta oportunidade. Queridos, ao fim dessa aula, eu convido você a dobrar o seu joelho ou sentar à beira da sua cama, onde você quiser, mas fale com Ele. Aproveite esse momento e fale com o seu paizinho, querido. Amém? Querido, isso é muito bom. Tópico 3. A sublimidade do propósito. Olá, queridos, agora vamos entrar aqui no nosso tópico 3. A sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Subtópico 1. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que
A predestinação bíblica diz: respeita apenas a salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Então, queridos, quero deixar aqui uma referência muito top para nosso comentário bíblico aqui, tá bom? Para a nossa participação, que é Atos capítulo 17 e versículo 30, que diz assim, ó: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, queridos, a oportunidade, mais uma vez estou te mostrando aqui, que ela é para todos. Como nós já lemos, João 3,16, Deus amou o mundo. E a ordem do Senhor Jesus, ele vai dizer o que na grande comissão? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Só ressaltar aqui que a ordem é para pregar para toda criatura, mas através de Cristo, por Cristo, em Cristo, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Segundo subtópico: predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes, estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. O amor de Deus. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Então, a referência bíblica é João 12:32. 12:32, ó. Pega a senha aí, ó. Olha ela aí, ó. 12:32. Olha o que ele vai dizer. E eu, quando for levantado da terra, atrairei quantos? 1, 2, não. Todos a mim mesmo. Essas são as palavras do mestre. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Queridos, lembra lá do jovem rico? O jovem rico até ensaiou um desejo de querer morar no reino. Porém, queridos, quando o Senhor Jesus colocou numa balança seguir a Cristo e as riquezas, ó, no coração dele, as riquezas tinham um peso maior do que o reino. Então, se as coisas desse mundo tiveram um peso maior do que o reino, do que aquilo que nos foi oferecido de graça, mas não foi de graça, é nos oferecido de graça, mas não foi de graça, se nós colocarmos o maior peso das coisas terrenas desta vida do que aquilo que o Senhor nos ofereceu, nós vamos rejeitar. E uma vez que nós rejeitamos, isso é opção, é escolha. E entenda isso aqui que eu vou falar, é muito importante. Eu tenho a capacidade de decidir o que eu quero e o que eu não quero para a minha vida. Porém, eu tenho capacidade de decidir. Porém, eu não posso... O quê? Arcar. Eu tenho que arcar, na verdade, com as consequências. Porque a decisão é minha, então a consequência também é minha. Então, quando eu escolho para aquilo que Deus já predestinou para a minha vida, é o que Ele predestinou. É aquilo que Ele preparou. Mas quando eu escolho, aí é comigo mesmo. Bem? Eu acho bom também te ressaltar aqui a síntese, né, do tópico 3, que diz que a predestinação não se refere à condenação, mas à salvação de pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus. Amém? Eu quero também ler aqui, isso aqui é muito interessante, um subsídio teológico rapidinho para a nossa vida sobre a eleição. Ele vai dizer, lê aqui para a gente, Juliana, a partir aqui. A eleição é Deus escolhendo em Cristo um povo para si mesmo, e a predestinação diz respeito ao que Deus planejou antecipadamente,
fazer com aqueles que foram escolhidos. Dessa forma, a questão da predestinação não significa Deus decidindo antecipadamente quem será salvo ou não, mas decidindo antecipadamente o que planeja que os eleitos em Cristo sejam ou venham a ser. Que maravilha! Para concluir, agora nós estaremos entrando na nossa conclusão. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade. Segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Eita glória! Então desfrute das bênçãos que está sobre a sua vida. E se você que está aí ainda não é cristão, queridos, é agora. Toma uma decisão agora na sua vida e passe a desfrutar de tudo aquilo que já foi predestinado para os salvos. Amém? Assim nós terminamos mais esta lição, dando graças ao Senhor por sua vida e que Deus